Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 579 e minguando até 711 dias, 16 de julho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 579, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 47, A Consciência da Glória, parte 13. Essa consciência da glória é uma consciência que nós temos que ter do relacionamento social, ganhando uma relatividade, né, junto com do nosso corpo emocional para a sociedade, aquilo que nós estamos relacionando socialmente. Esse corpo emocional ele vai ficar inserido no tempo, certo? Que eu quero que vocês entendam? Eu terminei o blog anterior dizendo isso, vamos completar mais. Quando a gente falamos de corpo emocional, nós falamos, seria Pedro, nós temos Pedro. Por quê? Porque naquele tempo em que Deus veio habitar no corpo Adão, no sexto milênio, né, era uma consciência divina com um corpo emocional, certo? Um corpo emocional que seria Pedro. Você vê que tudo é separado, espírito e corpo emocional, o corpo emocional vai dar uma relatividade do tempo e a consciência espiritual vai dar uma relatividade daquilo que Deus vier a criar o homem perfeito no paraíso, certo? Que dentro do Cristo ele ganha uma consciência totalmente espiritual, certo? E é isso que revela Deus, é aquilo que ele é espiritual, aquilo que ele é consciência interior do corpo Adão. Tudo que Deus vier a relacionar aqui, depois do corpo emocional Adão, sempre foi tudo ato manifesto. Ato manifesto é representado aqui para fora. É uma relatividade entre o seu corpo junto com a sua sociedade. De outra forma, o que eu quero que vocês entendam? Esse corpo emocional é Pedro, por exemplo. Pedro, certo? Pedro. Entenda que Pedro, se esse corpo emocional, Pedro, nós temos aqui uma consciência de João no interior e temos uma consciência de João no exterior. Porque o que o João é aqui, na consciência interior, ele manifesta isso. Ele manifesta isso. E esse corpo emocional fica apenas uma imagem, ele fica um vazio. Entenda isso? Deus demonstrou que ele é espírito assim. Deus demonstrou que todos os corpos são consciência. Eles são consciência. Não, todos os corpos são consciência. Todos os corpos são consciência. Aquilo que ele é antes do corpo e aquilo que ele possa manifestar depois do corpo, dando uma relatividade desses nossos corpos emocionais. Aquilo que eu estou fazendo relatividade com várias coisas dentro da sociedade, depois do meu corpo emocional, e antes vai revelar quem eu sou, de uma certa forma, vai revelar quem eu sou. Então, o domínio desse corpo aqui é João, mas ele é manifesto apenas uma imagem. É como se eu tivesse dois corpos. Não é como, talvez seja isso. Um é verdadeiro, que é totalmente espiritual, e uma que é uma imagem daquilo que eu posso ser. E dividindo essa ideia sobre aquilo que pode ser e aquilo que não pode, deixando os outros corpos flexionados, deixando as minhas expressões flexionadas de todas as formas. Então, aqui eu teria dois corpos. Aquilo que eu sou, uma consciência espiritual, e aquilo que eu possa ser para o meu relacionamento social. Grandioso demais. Aí você volta aqui, olha, Deus ele tem quatro espíritos, ele formou o homem em quatro espíritos.
Deus é palavra, Deus é vida, Deus é corpo e Deus é a glória de um corpo comum. Deus é o próprio poder dele. Essa glória do corpo comum pode ser o próprio poder de Deus. Aí entende que depois que Deus deshabitou dessa glória, então ele tem um espírito, ele tem um espírito, ele tem um espírito. Depois dessa glória ele tem um espírito. Vê que nós ganhamos mais dois tempos para frente, até chegar ao sexto milênio, nós temos mais o quê? Mais dois, nós temos uma consciência espiritual no interior e temos um corpo emocional aqui. O corpo emocional está aqui. Então aqui é o que eu sou e aqui é o que eu manifesto. Aqui é o que eu manifesto, aqui é o que eu sou e aqui é o que eu manifesto, tudo espiritual. Aqui então nós temos apenas uma imagem daquilo que eu posso ser real, daquilo que eu sou, uma consciência espiritual, e daquilo que eu posso representar para o meu relacionamento social. Aí nós ganhamos essa estrutura, espírito e corpo, corpo e espírito. Esse espírito e corpo é uma consciência espiritual, aquilo que é ausente daquilo que Deus vier a criar no paraíso, e esse corpo ele é relativo ao tempo, ele é relativo ao tempo, e esse aqui são as minhas manifestações, as duas possibilidades de eu ser uma coisa boa e uma coisa ruim, está aqui sobre esse meu corpo emocional. Coisa negativa, coisa positiva. Quando eu entendo que é positivo, eu sou igual a Deus. Se eu sou igual a Deus, eu sou o quê? Eu sou uma consciência espiritual. O que que eu sou? Eu sou uma consciência espiritual. Eu sou uma consciência espiritual. Eu dou uma relatividade para o meu corpo emocional. Então vou começar a relacionar dependência a outras pessoas de uma forma consciente, de forma que eu não leve prejuízo, da forma que eu não tome prejuízo. Entenda isso. Muito, 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 muito bom. Muito bom. Tudo que está sendo bem explicativo, né? Esses quatro blogs está bem relativo para que a gente possa entender de vez tudo que está sendo dito, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a este, para que vocês possam ter praticidade para vocês trabalhar isso em vossas consciências. E também deixo uma abertura deste título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, e também deixo uma referência desse título, deixo a abertura desse subtítulo, A Consciência da Glória, e também vou deixar, né, os quatro últimos, a leitura corrida de que fora dito nos quatro últimos blogs. Eu faço um blog, certo, com a leitura corrida, em quatro blogs eu faço uma leitura corrida, e eu vou deixar esse último blog, né, vai ficar no último, eu estou colocando 6 blogs diários, né, como referência. Esse último ele vai dar uma leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu gravo sempre 2 horas em seguida, né? Uma vez um dia eu escrevo, eu digito, reformulo os meus blogs diários, os meus textos, depois né, vou eh, gravo, depois num dia eu escrevo, outro dia eu gravo. Então, nesse dia que eu gravo, eu faço 2 horas seguidas de gravação, dividido ele em 4 partes. E essa quarta e última parte eu faço a leitura corrida de tudo que for dito nos últimos 4 blogs. É assim que eu estou me manifestando, é assim que eu estou me dispondo, né, usando parte do meu tempo para esse trabalho social que é grandioso, muito bom, né? É uma realização, é uma grandeza que a gente está tendo com Deus, que eu penso isso, eu e Deus é muito isso ligado, bem assim, sabe? Eu estou contente com tudo que Deus está apresentando sobre esse corpo emocional. Entenda isso. Então, né, descrição do vídeo muito bem explicativo, muito bem interativo, de todas as formas. Se inscreva neste canal se você estiver sentindo realizado. Se não, não há necessidade de vocês se inscreverem, né? Se vocês sentiu que isso é bom para você, relaciona isso a outra pessoa. Se não, se você não viu que isso seja bom, tanto de hipocrisia, tanto de besteira, tranquilo, irmão, tranquilo. Tá tranquilo, tudo bem, tá? Tá tudo certo, tudo é um tempo de Deus, não é seu tempo, certo? Entenda isso.
Entenda isso de todas as formas. Então, se você estiver sentindo realizado, se estiver sentindo que isso é uma coisa boa, então faça o melhor aproveito e passe isso às pessoas que você considere, que você respeite das mesma forma, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura para a gente fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo uma relatividade entre uma coisa e outra. Se vocês não viram o blog anterior, vejam, né, eles estão muito conectados a um ou outro, né? O blog de 578, esse é o blog 579, dando a continuidade 578, está na descrição do vídeo, vocês acessem com praticidade. Como eu já tenho dito, às vezes você quer, ver Deus do início, a abertura desse título, Os Quatro Planos Espirituais, acompanhe, muito incrível esse título, certo? Tudo que for dito é muito interessante, cada um deles vai explicar coisas inexplicáveis, sei lá. Entenda isso, né, como que as pessoas hoje estão despertando, a gente acha muito banal a gente falar que as coisas não têm explicação. Tudo vai ser revelado, certo? Vocês querendo ou não, o juiz de Deus vai vir, certo? Você tendo consciência ou não, o juiz de Deus vai vir, certo? Isso é fato, é fato. Entenda isso. Vamos então fazer a leitura e fazer a expressão livre. Vamos lá. O tempo e quando eu não a conheço, vai permitir que eu crie o meu relacionamento social, sendo que quando eu estiver explicando outro corpo, eu posso ou não ser aceito por este que estiver desabitado. Se eu explicar o bem deste meu relacionamento, eu estarei explicando o bem que é o meu conhecimento, e não do conhecimento deste que estivera desabitado. Isto explica que o meu conceito sobre outro corpo é reflexo de tudo que eu possa ser um bem sobre a relação do tempo e corpo presente. E sendo que, se eu negar este corpo, eu nego a mim mesmo e tudo aquilo que estiver sobre o meu conhecimento. E se eu aceitar, eu aceito a harmonia desta interação de corpos sobre os conceitos de ambos conceitos, de ambas consciências, como conceito de ambas consciências. Muito bom. Olha aqui, nesse 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 contexto, vamos entender muitas coisas social bonita, né. Eu, né, quando eu comecei a gravar esses 4 últimos blogs no primeiro, eu tenho dito, né, um exemplo, né, sobre aquilo que tem dentro da sociedade, das pessoas querer consertar outras pessoas que está dentro da sociedade, vivendo de, né, com o entendimento dela, com o conhecimento dela, certo? Entenda isso. Aí quando você vai consertar outras pessoas, você não tem que consertar as pessoas, você vai ter uma necessidade, você vai sentir uma necessidade de consertar a si mesmo. Porque você não está se respeitando e não está respeitando o processo evolutivo de outras pessoas, então você também precisa de consertar, porque não é assim que é a espiritualidade, não é assim que a gente disciplina as pessoas, obrigando as pessoas a fazerem aquilo que nós pensamos que é correto, porque os nossos corpos, eles são relativo do tempo, ele muda de forma, diversidade de correlacionamento, diversidade de forma de você relacionar isso. Então, tudo é relativo. Se ele é relativo, vai ter tempo bom, vai ter tempo ruim para todos nós. E muitas das vezes esse tempo ruim é nós ter que suportar os outros que estão em evolução, que estão evoluindo. Eu fico às vezes olhando para Deus e falo assim: "Nossa Deus, se o Senhor fosse intolerante, se o Senhor fosse intolerante, se o Senhor fosse intolerante, aonde estaria, né, a misericórdia? Aonde estaria, né, a compaixão? Aonde estaria o afeto, né, de relacionar o bem dessa consciência relativa do tempo, da espiritualidade de Deus, digamos assim? Aonde estaria? Entenda isso. Eu tenho que ter paciência.
Eu tenho que esperar que as pessoas evoluam, deixar ela flexionada, não obrigar ela que faça aquilo que eu pense que é correto. Sociedade correta, quando ela vem na minha cabeça, eu queiro mudar outras pessoas. Eu não tenho que ter uma sociedade correta, eu tenho que ser relativo a ela. Eu tenho que ser relativo a ela de todas as formas. Eu tenho que ser relativo a ela de todas as formas. Vamos lá, muito bom esse texto. Vamos lá para a gente falar isso. O tempo, e quando eu não a conheço, vai permitir que eu crie o meu relacionamento social. Por que que eu não devo conhecer o tempo? Você vê que o tempo veio para nós tudo confuso. À medida da forma que você entende que o Deus fez um processo até o sexto milênio, e a partir do sexto milênio ele descansou esse corpo emocional e continuou na expressão e continuou na manifestação desse seu poder negado, né, descansou o corpo emocional, né, adormeceu ele e começou o processo de unificação de todos os corpos pela dormência dessas inconsciências. E todos começaram a ficar unidos pelo mesmo propósito de estar unido por Cristo. Então aí veio o anticristo e o corpo começou a descansar. O corpo descansa emocionalmente, Deus continua manifestando coisas dentro da sociedade. Os atos conscientes vêm junto com Deus, trabalhando essa significação, Bíblia significativa, vai revelando, vai revelando, vai revelando, vai revelando, vai fazendo ato manifesto, vai manifestando, vai manifestando, vai manifestando, de forma que tudo é a grandeza de Deus. Os atos inconscientes estão aí, os atos conscientes também estão aí. Está tudo aí dentro da sociedade. Eles expressam a ignorância dele, nós expressamos a ideologia. Ganhando tudo para Cristo. Ganhou tudo para Cristo, fica todo mundo aí que vai vir um juízo. De forma que no sexto milênio Deus descansou, descansou. Mas a gente não conhecia o que era relativo da origem daquilo que Deus viera criar o homem no paraíso. Nós não conhecíamos também aquilo que era a formação de Deus dentro do Cristo. Isso aqui é formação, tudo isso aqui é formação de Cristo, e isso aqui é a criação de Deus. Criação de Deus, né, está escrito aqui, ó, civilização de Deus, aquilo que Deus criou, a origem do homem. E aqui é um princípio, está escrito aqui, um princípio da formação de Cristo. E aqui é o fim da formação de Cristo. O que nós vamos viver daqui para lá é conscientização. Nós vamos curtir tudo aquilo que foi formação de Cristo, tudo aquilo que nos deu consciência para nós, tudo aquilo que deixou uma marca para nós, para que nós possamos nos realizar com Deus, para que a gente possa de vez dispensar a divisão de bens e para que nós seja um só com Deus. Todos os corpos sejam um só com Deus, ganhando uma relatividade, uma consciência. Entenda isso? E a divisão de bem vai embora, porque a divisão de bem, ela vai representar o mal. Então, o tempo ele é dividido assim, dessa forma. No terceiro milênio, Deus criou tudo no terceiro milênio. Ainda mais 3 milênios aqui, ele formou o corpo emocional, ele formou, né, mais uma parte, a conscientização, formou o Cristo aqui, então aqui ele descansou esse corpo emocional. Nós temos 6 consciências, 6 espiritualidade de Deus, né, aqui junto com esse corpo emocional, e 2 tempos, um que divide a criação e outro que divide a formação. E aqui nós temos mais 3 milênios para frente, para a gente curtir essa nossa consciência sobre aquilo que nós podemos ser relativo do tempo, relativo socialmente, relativo ao nosso corpo emocional, demonstrando independência sobre esse corpo emocional, demonstrando independência dessa nossa sociedade. Da mesma hora que nós demonstra independência, nós relaciona a dependência ao outro, porque nós precisamos relacionar socialmente. Por que que eu falo relacionar a independência? Para que nós temos ciência nesse espaço nosso, para que nós entendemos esse espaço nosso, nós comecemos a entender o espaço dos outros. Nós começamos a entender o espaço dos outros. Então a gente não vai se chocar com ele, porque nós sabemos o que que é direito nosso e ele também vai entender que é direito dele. Então nós vamos viver livremente dentro da sociedade. Entende isso? Sendo que quando eu estiver explicando o outro corpo, eu posso ou não ser aceito por este que estiver desabitado. Aqui vamos dar uma relatividade entre uma forma de relacionar a outro corpo, né?
outro corpo emocional. Sendo que quando eu estiver explicando outro corpo, eu posso ou não ser aceito por este que estiver desabitado. E se eu explicar o bem deste meu relacionamento, eu estarei explicando o bem que há que é meu conhecimento, e não o conhecimento deste que estiver desabitado. Isso é muito interessante. Vamos lá. Quando eu estou relacionando a outro corpo emocional, né, eu vejo nele e falo assim: "Nossa, que pessoa simpática, né". Até então isso não é entendimento dele, isso é um entendimento meu, um conhecimento meu, certo? É uma visão minha daquilo que ele é. Não significa que outra pessoa vai chegar e vai ter essa mesma relatividade que eu estou tendo com ele. A outra pessoa chegou ali e já vai outra pessoa ali deu uma relatividade com ele, aí outra pessoa que tem diferente de mim, tem uma vista diferente de mim, ele vai dizer: "Nossa, que pessoa chata". Eu já tive uma relatividade, né, uma realidade, ele já não tem mais essa relatividade, ele está se perdendo desse corpo emocional, ele já está tendo uns conceitos diferentes. Entenda isso, porque esses 2 corpos, eles pode ter uma divergência entre uma coisa e outra, ou seja, eles não entenderam os seus relacionamentos, eles então não entenderam os seus relacionamentos, entenda isso? O relacionamento, a relatividade entre 2 corpos, ele ganha muita complexidade entre, um corpo e outro, vai dando várias formas, vários conceitos, certo? Aquilo que é interesse, aquilo que não é interesse, aquilo que é relativo, aquilo que não é, certo? Aquilo que é sentimento, hoje é muito complexo. Eu não quero entrar, né, no sentimento não, porque essa ideia do sentimento ele é muito complexa. Nós vamos falar só aquilo que nós somos. Nós somos o quê? Uma consciência. Nós somos uma consciência. Nós manifesta o quê? Uma consciência da relatividade daquilo que nós somos, junto com o nosso corpo emocional, dando uma relatividade no tempo. Entenda isso? Dando uma relatividade na sociedade. Entenda isso? Isto explica que o meu conceito sobre outro corpo é uma um reflexo de tudo que eu posso ser. Um bem sobre a relação do tempo e corpo presente, né. Isto explica que o meu conceito sobre outro corpo é um reflexo de tudo que eu possa ser o bem sobre a relação do tempo do corpo presente. Vamos começar a falar do corpo presente, né. Entenda mais uma vez, já tenho dito, vamos falar, nós somos uma consciência espiritual, nós temos um corpo presente, um corpo ausente, um corpo presente. O corpo presente é aquilo que nós estamos inseridos no tempo, conjunto com o nosso corpo emocional, certo? Nós entendemos que nosso corpo é emocional, nós temos que entender aquilo que eu estou tendo consciência daquilo que eu estou relacionando a esse corpo, ele pode ser aquilo que eu sou, ou ele pode ser aquilo que eu estou relacionando a outro corpo, uma possibilidade de eu estar dando uma relatividade a outro corpo, uma interação, né, aprovando aquele outro corpo, dando uma relatividade sobre o meu corpo emocional, certo? Ele me aceita, eu aceito ele do jeito que ele é, tudo ok, bonitinho, tranquilo, estamos relativo, certo? Entenda isso, e de forma que é um reflexo. Eu tive uma visão daquilo que eu entendi emocionalmente, de outro corpo emocionalmente, então tive uma relatividade, é um reflexo. De forma que a minha consciência daquilo que eu tive vai dar um reflexo a outro corpo que está desabitado da minha consciência, porque eu fiz a ele uma coisa, deu ele um elogio, diz para ele que ele era simpático, ele era muito, né, ele era relativo a esse meu corpo emocional, que eu estava bem na presença dele e tal, tranquilo. Aí deu uma relatividade. Aí então esse é meu conceito sobre aquilo que eu sinto e sinto do outro corpo é uma relatividade daquilo que eu vejo, aquilo que é a minha vista, aquilo que eu estou relacionando. De forma se eu negar aquele corpo, e o meu corpo emocional também vai ficar negado. Porque são 2 energias negativas que estão se desligando uma coisa da outra, então vai ficar desligado, certo? Né, o meu corpo, o meu corpo, eu transformei ele em positivo, junto com outro corpo positivo para o outro, então nós ganhamos uma relatividade, certo? Entre uma coisa e outra, entende? Aí
Se eu sentir de uma forma triste, então é negativo para mim, negativo para ele. Eu estou, de uma certa forma, falando: "Não, né, não dá". Entenda isso. E sendo que, se eu negar este corpo, eu nego a mim mesmo, e tudo aquilo que eu estiver sobre o meu conhecimento. E se eu aceitar, eu aceito a harmonia desta interação de corpos sobre os conceitos de ambas consciências. Você entenda que o mentor, o mandante do corpo, ele sempre é uma consciência habitada. Ele sempre vai ser uma consciência habitada, certo? Aí, a consciência que estiver desabitada, aquilo que eu estou tendo o conceito do outro, ele vai entender uma relatividade sobre os nossos corpos emocionais, e eu também vou entender uma relatividade do meu corpo emocional, e eu vou entregar isso, uma relatividade sobre os nossos corpos que estão inseridos no tempo, de forma que são a nossas consciência, que é o mentor, que vai decidir se nós vamos ser relativo a um corpo e outro, se nós não vamos ser relativo. Eu tenho um conceito sobre aquele corpo e o conceito é bom, então está tendo harmonia. Ele tem um conceito de mim, desse meu corpo e esse conceito é bom, então nós estamos fazendo uma inversão, nós estamos cruzando as nossas consciências junto com nossos corpos emocionais, ganhando uma relatividade, gerando uma energia, uma luz sobre aquilo que nós estamos manifestando. "Ah, você é uma pessoa legal. Ah, você também é uma pessoa legal", tranquilo. Então nós estamos tendo um certo relacionamento, nós temos uma amizade, nós estamos felizes de estar na presença do outro, nós estamos nos conectados, nossos corpos emocionais, as nossas consciências, tudo conectado, bonito, tudo é relativo a nós. Nós estamos inseridos no reino de Deus, Deus está aprovando nós estamos tranquilos, não estamos fazendo confusão com o outro, não estamos brigando, não estamos fazendo nada, estamos na luz de Deus, estamos no reino de Deus, nós estamos unidos, não tem nada que divide nós, não tem nada que divide nós, porque nós estamos bem. Aí, o que que acontece? No meio dessas ideias todas, nós temos uma luz, um ambiente, nós temos um amigo, nós temos uma esposa, nós temos um filho, nós estamos no mesmo ambiente, consciente em tudo. Eu quero que vocês entendam também, não é sempre que a gente vai ter uma felicidade ao tempo todo, porque o ambiente, a relatividade, ela nos dá as possibilidades de a gente ficar triste. E essa tristeza para uma pessoa que tem luz, que tem consciência, ela é uma marca daquilo que você deve aprender a corrigir os seus processos, das suas relatividade no tempo, sobre a sociedade. Ela sempre é uma marca. Ninguém, uma consciência ativa e grandiosa, ninguém pode representar uma ameaça para ele. Uma consciência grande, ninguém pode representar uma ameaça, porque tudo é relatividade a Deus, relacionando dependenciamente a Deus, não aquela pessoa, porque Deus vai te dar instrumento para que você ganhe consciência sobre aquela pessoa, que as pessoas ficam olhando para o outro e falam: "Nossa, invejosa, né, tal, tal, tal", só criando contenda. Não, você está me ensinando da mesma forma, tranquilo. O que que acontece? Mas antes de eu te dar um exemplo daquilo que eu vivi na sociedade, vamos entender o seguinte, eh, você já parou para pensar se Deus, por exemplo, né, se Deus visse o homem como uma ameaça, aonde estaria a misericórdia de Deus? Por que que Deus é grande? Porque ele entendeu que ele é grande, ele pode fazer tudo, pode fazer tudo. Então se Deus pode fazer tudo, nenhum ser humano pode ser uma ameaça para Deus. Deus não se sente amedrontado pelo ser humano, ou por uma nação, ou por uma corrupção globalizada. Deus não se sente isso. Ele só entende que isso é uma disciplina, é um processo de evolução que nos conscientiza, que vai nos dando, criando oportunidades sobre os nossos erros mesmo. Ele vai trabalhando isso sobre os nossos erros e nós vamos moldando junto com ele. Ele vai dando liberdade, flexibilidade, nós vamos moldando junto com ele. Nós não somos uma ameaça, nós somos um com ele. Não importa o que que nós estiver apresentando dentro da sociedade, tudo para Deus vira, forma dele energia para que ele possa globalizar todo mundo de uma forma, para que possa moldar todo mundo, entenda? Ninguém é uma ameaça para Deus, Deus não se senta ameaçado, mas aí
As pessoas que estão dentro da sociedade, que estão íntimo de Deus, ele também não pode sentir, que outras pessoas menores, consciências menores, sejam uma ameaça para ele, não pode sentir, porque senão você vai relacionar a emoção, coisas negadas. "Ah, poxa, você vai me bater, vou matar ele antes que ele me mate". Tá tudo nas mãos de Deus, tudo no tempo de Deus, e confia, só isso, certo? Que eu quero dizer? Quando eu entrei na minha empresa, né, eu entrei com um propósito, eu tinha uma carteira de motorista, né, eu entrei com o propósito de passar para motorista, né, para mim melhorar o meu salário, beleza. Aí fiquei durante um ano trabalhando de cobrador, aí eu via um motorista, né, o quanto eu aprendi com ele, foi um motorista que mais que eu aprendi com ele. Mas ele nada que ele fizesse fazia certo, porque as pessoas entravam com um bebezinho no colo, ele já colocava marcha no carro, saía desesperado com o ônibus, pá, tem que fazer horário, tem que fazer aquilo, nossa, os passageiros tá lá, tem que parar cedo, tem que almoçar, tem que cheio de pretensão, né, sobre os interesses dele, nada dele estar ali presente, o corpo dele sempre precipitado, uma coisa ou outra falando. Então eu aprendi com ele, falei assim: "Não, assim, beleza, na hora que eu for fazer tiver a minha vez, eu não vou fazer isso, eu vou tentar ser melhor um pouco", né. Eu olhando ele, eu tive uma referência daquilo que eu poderia fazer o melhor, né. Eu olhei ele errou, então eu errei, eu tive uma consciência sobre aquele erro, então eu melhorei. Eu melhorei, né, procurei me priorizar sobre aqueles erros que ele estava demonstrando, daquela crise que ele estava, demonstrando. Ou seja, tudo é um aprendizado para a gente, certo? Né? A gente vamos descansar um corpo para que outras pessoas fiquem consciente, né? Fica consciente nessa ideia para que seja um exemplo, que para que vocês não precisa, muitas das vezes, sofrer as consequências diretamente. Transforme isso em espiritualidade e traz uma exemplificação para que você possa ser o melhor cada dia. E é isso que explica o descanso do corpo emocional, é isso que explica o descanso do corpo emocional, é isso que se faça maldição por vocês, certo? Para que vocês não precise mais fazer essa desgraça um com o outro e que vocês ganhem uma consciência, e para que essa consciência venha a ser moldada, para que você tenha um relacionamento bom, para que você ande na luz de Deus. Deus Deus não descansa. Tudo é expressão, tudo é expressivo, né. Entendeu isso? Não é interessante isso? Certo, vamos lá. Terminar com este blog diário de 579, acompanha o blog de 580. Eu vou fazer a leitura corrida sobre os 4 últimos blogs. A gente vai fazer uma revisão de tudo que for dito nos 4 últimos blogs, muito interessante, muito bom essas explicações, essas expressões livres sobre a formação de Cristo, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, muito relativo, ok? Muito bom. Se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo só se você estiver sentindo realizado, estiver, né, satisfeito, né? Faça isso. Se não, não tenha necessidade de fazer nada. Ouça a sua intuição, ouça aquilo que você pode chamar de sentido, de sentimento, aquilo que faz uma coisa você que faça algo para você que seja real. Faça isso com consciência, certo? De tudo que você estiver fazendo. Não, tudo que você vê dentro da sociedade, filtre, certo? Confia nessa sua consciência, naquilo que você é. Você é uma consciência espiritual. Entenda isso? Você é uma consciência espiritual. Entenda isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.